Deus tem me inquietado nesse texto já há algum tempo, que está no primeiro livro de Reis, capítulo 18. Primeiro Reis 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Quantos acharam, dá um amém aí. Glória a Deus. Eu quero só dar uma introdução hoje. Vou deixar para ministrar primeiro altar no domingo. Tá bom? Serão 8 mensagens, 8 áreas da nossa vida, 8 altares que Deus quer nos fazer enxergar necessidade de conserto. Mas hoje eu quero só dar uma introdução. 1 Reis capítulo 18. Esse capítulo ele é um dos capítulos mais dramáticos da Bíblia. Se você não leu, vale muito a pena ler, reler, estudar os detalhes desse evento tão poderoso no Monte Carmelo, onde Deus usa o profeta Elias com muita autoridade. E o contexto desse capítulo é que Israel estava 3 anos e meio sem ver uma gota de chuva, a terra estava seca. Deus estava ali colocando a sua mão como justiça sobre o povo, que tinha desviado o seu coração da presença de Deus. E a seca, irmãos, ela não era só climática, a seca era também espiritual. E Deus queria falar com o povo, porque o povo havia abandonado Deus. O povo havia levantado altares para outros deuses, deuses estranhos. Não é diferente num tempo como esse, onde nós precisamos estar despertos para não estarmos adorando a um Deus estranho, adorando algo que não seja Deus. Só existe um Deus, irmão. Só há um Deus, só há um Deus nos céus, só há um Deus nos céus, o Deus da Bíblia que fez todas as coisas. Os demais deuses o homem cria para si, é criação do homem, é invenção da humanidade, é a necessidade e a carência do homem. Ele cria deuses, você vai encontrar deuses para tudo, irmão. Então naquele tempo, depois que Salomão ele morre, o reino de Israel se divide em 2. E aí se levanta o reino do sul, com a capital em Jerusalém, e se levanta o reino do norte, com a capital em Samaria. E ali começa o tempo do reinado, dos reis se levantar. Enquanto o sul, que é chamado de Judá, se levantam reis bons, o norte começa a se levantar reis maus, para reinar o povo, mas com o coração desviado de Deus, distante de Deus. E aí se levanta um rei com o coração desviado, se casa com a mulher que veio de uma cultura pagã, chamada Jezabel, e essa mulher começa a influenciar o seu marido, Acabe, ao ponto de fazer Acabe, rei do norte, levantar um grande templo para adorar a um Deus chamado Baal. Baal é um Deus da chuva, da fertilidade. Então Jezabel, ela consegue influenciar pessoas para adorar a um Deus estranho, e ela financiava isso, ela bancava essas pessoas. A Bíblia diz que eles comiam na mesa de Jezabel, um grande banquete, era uma troca, você adora e eu te financio, você adora e eu banco você, você adora e eu pago as suas contas, você adora e eu te dou o que você tanto quer, você adora e eu te faço ter riqueza, luxo. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com esse tempo, porque o espírito de Jezabel ainda continua a tentar influenciar o nosso coração, para desviarmos a nossa adoração do único Deus para outros deuses, como por exemplo o dinheiro, ou como por exemplo riqueza, fama, poder,
luxo. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Nós precisamos aprender a observar se o altar de adoração está realmente posicionado. E o problema aqui, irmãos, o povo havia abandonado Deus e levantado altares para Baal. Mas o problema nunca foi Baal, preste atenção nisso. O problema nunca foi um Deus criado pelo homem. O problema era um altar abandonado dentro do coração das pessoas. O problema não era Baal, o problema era a distância para o Senhor. O problema não está no dinheiro, o problema está quando a gente está distante de Deus. O problema não está em termos coisas, o problema está quando a gente está distante de Deus, quando o nosso altar de adoração está abandonado, quando na verdade a essência de adorarmos ao Senhor está deixando ser de lado, está deixando ser trocada. A idolatria começa quando o altar verdadeiro deixa de ser uma prioridade na nossa vida. Se a gente não cuidar, a gente pode se tornar idólatras, irmãos. A gente pode estar idolatrando coisas, lugares, pessoas, bens. Tem pessoas que idolatram o carro, tem pessoas que idolatram uma roupa, tem pessoas que idolatram um tênis, um celular, tem pessoas que idolatram pessoas. Deus não quer você como idólatra, Deus quer você como um adorador a Ele. Num tempo como esse, irmãos, a gente precisa organizar nossas prioridades. O desafio de Deus nesse mês para mim e para você vai ser colocar as coisas em ordem na nossa vida, colocar as coisas no devido lugar, dar a devida importância àquilo que é prioridade na nossa vida, porque tudo aquilo que ocupa o lugar do altar de Deus torna-se um ídolo na nossa vida. Deus vai te convidar a você enxergar se existem ídolos no seu coração, e você poder tomar uma decisão, como aconteceu nesse capítulo 18, uma decisão radical, de retirar tudo que foi ídolo na nossa vida, e a gente consertar, restaurar o altar de adoração a Deus. O altar estava em ruínas. O texto vai dizer, quero ler o verso 30 com você. Verso 30 do capítulo 18. Se você voltar um pouco, você vai ver que Elias, ele vai para Acabe, o rei, e diz assim: Acabe, reúne aí os profetas, que são profetas de Baal, homens que eles profetizavam para um Deus chamado Baal, homens que eram falsos adivinhadores. E aí Elias diz: reúne esse povo lá no Monte Carmelo. E aí há um grande ajuntamento em cima do Monte Carmelo. Elias sozinho, o único profeta restante do Deus de Israel. 450 profetas que profetizavam a Baal, que eram sustentados por Jezabel, comiam na mesa de Jezabel. Jezabel financiava essas pessoas. O espírito de Jezabel ainda paira nesse mundo, e a gente precisa ter muito cuidado, porque senão ele quer financiar a nossa fé. E aí Elias faz um confronto, dizendo assim: vamos ver quem é o Deus de verdade, o Deus que responder com fogo. Esse é o Deus único. E aí foi feito esse desafio, e aí Elias diz: vão vocês primeiro, o profeta de Baal, vão, bota o altar, bota o sacrifício no altar, e começa um cerimonial para que Deus Baal respondesse com fogo. Elias estava ali no Monte Carmelo olhando aquela cena. E aí o texto vai dizer que passaram-se 3 horas, e eles lá fazendo o ritual de cerimônia, pedindo para que Baal respondesse, e nada de resposta. Elias até, ele zomba, dizendo assim:
Quer dizer que o Deus de vocês está dormindo? Grita mais alto para ver se ele acorda e responde. Ao final desse tempo todo, onde eles até se martirizavam, se cortavam, era uma cerimônia, irmãos, de 3 horas, sem uma resposta. Você sabe o que é você estar num culto de 3 horas sem ter uma resposta, sem ter uma manifestação, sem ter um impacto, sem ter uma experiência com Deus que você adora, com Deus que você serve? Que Deus é esse? Nosso Deus, ele não é um Deus feito de pedras, não é um Deus que está surdo, não é um Deus que está cego. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Jesus, ele responde a nossas orações, ele nos faz viver experiência, porque ele é vivo e ele está em nós e entre nós. Nós não adoramos a um Deus desconhecido, nós adoramos a um Deus que a Bíblia nos revela. Quer conhecer mais a esse Senhor? Leia a Bíblia, porque a Bíblia é a revelação de quem o Senhor é. E aí passaram as 3 horas, Elias diz: tá bom, chega, agora juntem-se aqui a mim. Elias chama para perto. Elias diz: venham cá, venham para mim aqui, juntem-se a mim. Olha o que diz aqui Elias no verso 30 do capítulo 18. Então Elias disse ao povo: venham aqui, juntem-se a mim. E todos se reuniram em volta dele, enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. E eu quero só me deter nesse versículo hoje, que é só uma introdução. Mas preste bem atenção no detalhe do texto, porque diz que depois daquela cerimônia toda de 3 horas, Elias só observando e nada de resposta, nada de experiência, nada de um impacto da presença desse Deus Baal, Elias diz: agora chegou a hora de vocês se juntarem a mim. Irmãos, olha o nível de intimidade, o nível de responsabilidade, o nível de autoridade, o nível de alguém que conhece ao Deus que serve, o nível de alguém que não conhece de ouvir falar, mas de com ele andar, o nível de alguém que tem experiência diária com o Senhor. Ele diz: vem aqui, chega-se a mim, para que vocês possam conhecer a esse Deus que eu sirvo. Deus quer corrigir a nossa vida, irmãos, porque a gente precisa estar num nível como esse. A nossa fé não diz respeito apenas a mim e a você. A nossa fé é para que mais pessoas possam também experimentar daquilo que a gente conhece do Senhor. Elias diz: juntem-se aqui. Em outra tradução diz assim: cheguem-se perto aqui de mim. E a Bíblia diz que todos lá pararam a cerimônia, pararam o que estavam fazendo, largaram o altar de Baal e foram para perto de Elias. E aí fizeram aquele grande círculo, Elias no meio. O que Elias estava fazendo? Antes de qualquer coisa, Elias decidiu consertar o altar. Mas sabe o que nos chama a atenção aqui, irmãos? É que para Elias consertar o altar, ele primeiro enxergou que o altar estava em ruínas. Eu quero que a gente saia daqui nessa noite, eu e você, com os olhos abertos, porque Deus quer nos revelar quais são as áreas das nossas vidas que estão quebradas, que estão em ruínas. Quais são os altares que às vezes a gente faz vista grossa, às vezes a gente não quer enxergar, às vezes a gente não quer parar para entender que está quebrado, que precisa de conserto. O fato é que o altar estava em ruínas ali, antes mesmo que a nação entrasse em ruínas. A Bíblia não diz apenas que Israel estava em crise, ela faz questão de mostrar que o altar estava destruído. Por quê? Porque, irmãos, entenda algo, que a ruína visível sempre começa numa ruína invisível. Aquilo que se torna uma desconstrução ou uma queda visível, ela começa no abalo invisível. Ela começa quando as pessoas não estão vendo. Ela começa quando só eu e você sentimos. Aquilo que cai aos olhos das pessoas, ela começou no invisível. Vocês estão entendendo aqui o que Deus está falando? Então, antes de uma família quebrar, pode observar que o altar de oração foi abandonado nessa casa.
Quando uma família quebra, irmão, é sinal de que tinha um altar abandonado lá. Algo invisível que não foi cuidado, e aí se tornou visível para que todos vissem. Antes de um casamento esfriar, o altar da comunhão, da intimidade, ele já está destruído. Antes de um líder ele perder a direção ou a visão, o altar do secreto já foi negligenciado. Jesus confirmou isso, esse princípio, quando disse: sem mim nada vocês podem fazer. Porque, irmãos, a crise nunca começa do lado de fora. Você já observou isso? Nunca começa do lado de fora. A crise, ela começa quando nós desconectamos da fonte, começa de dentro para fora. Então, o altar que você abandona hoje, escute isso e anote para você não esquecer: o altar que você abandona hoje é a batalha que você enfrentará amanhã. Naturalmente é assim. Se a gente abandona o altar da oração, a batalha que nos aguarda é a frieza. Se a gente abandona o altar da congregação, a batalha que nos aguarda é o desviar o nosso coração do Senhor. O altar que a gente abandona hoje é a batalha que a gente vai enfrentar amanhã. Quando Elias, ele observa aquela cena e diz assim: antes de qualquer coisa, eu preciso consertar o altar. Isso nos ensina, irmãos, que nós precisamos pedir que Deus abra os nossos olhos para quais são as áreas que precisam de conserto na nossa vida, se nós queremos vencer as batalhas que estamos vivendo hoje. Elias não começou orando. Elias começou, diga assim, consertando. Vamos lá, irmãos. Elias não começou orando, Elias não começou orando, Elias começou. Então diga essa pessoa ao seu lado, diga assim: antes de você buscar a Deus em oração, diga assim: abra os seus olhos e conserte as áreas que são necessárias da sua vida. Antes de Elias orar para que Deus respondesse, Elias se ajoelha e ele restaura o altar que estava destruído, o altar que estava caído. E isso é impressionante, irmãos, porque ele não pediu fogo, ele não pediu chuva, ele não enfrentou Baal primeiro, ele consertou o altar. Então existe uma geração querendo acelerar os processos e não observar os detalhes. Nós somos acelerados demais, irmãos, e porque o mundo está assim aceleradíssimo, as horas estão voando, os dias passam velozes, e isso vai nos roubando dos detalhes, e a gente por estar tão acelerado, a gente quer que as coisas aconteçam de forma acelerada também, a gente acaba matando os processos que são fundamentais para que haja o extraordinário de Deus na nossa vida, porque Deus trabalha por etapas. Deus não queima processos, Deus não pula etapas, amém? Deus não pula etapas, Deus não queima processos. Nós fazemos isso porque a gente quer as coisas rápido, a gente quer pular etapa, a gente quer pegar os atalhos e chegar mais rápido, a gente quer fazer os processos acontecer de forma veloz. Mas Elias, ele nos dá a lição de que Deus não pula etapa, Deus não queima processos. Se Elias queria que Deus respondesse com fogo, a primeira coisa era consertar o que estava quebrado, era consertar o que era necessário ser consertado. E isso Elias fez, e isso eu e você precisamos fazer. Você está comigo aqui? Tem coisas que Deus não vai fazer por você, irmão, é você que tem que fazer. Consertar os altares é você que tem que fazer.
consertar a sua vida, é você que tem que se posicionar para fazer. Deus é um Deus que responde, mas eu e você precisamos colocar a mão na massa. Nós fazemos parte de uma geração que ela deseja acelerar processos espirituais, mas Deus não acelera processos. Deus, Ele trabalha por etapas. O altar precisa voltar ao lugar antes do céu voltar a responder. Quantos de nós não queremos resposta imediata para nossas orações? A gente ora hoje e a gente já quer resposta amanhã. É ou não é assim? Amém? A gente coloca o joelho no chão na madrugada hoje e a gente quer que Deus nos dê a resposta amanhã. Oh, como Deus gosta de nos tratar nessa área, irmãos, no altar da oração. Como Deus gosta de forjar em nós um caráter aprovado, um caráter persistente no altar da oração. Não abandone o altar da oração. Não deixe o altar da oração quebrado, irmãos. Tem pessoas aqui que estão com o altar da oração quebrado. Deus está falando com você nessa noite. Está na hora de você consertar esse altar, para que Deus responda com fogo na sua direção, para que Deus responda com o extraordinário na direção da sua casa. Altar que está abandonado lá. Faz muito tempo que você não vai a esse lugar. Faz muito tempo que você não tem essa experiência. Altares não podem ser lugares de memorial, irmãos. Precisa ser lugar de vida. É lugar de sacrifício, é lugar de entrega. O altar precisa voltar ao lugar onde Deus vai voltar a responder. Quantas orações que a gente já não fez, que as respostas vieram anos depois. O fato é, diga essa pessoa ao teu celular, Deus, Ele não esquece da sua oração. Você, nós esquecemos de orações que a gente já fez atrás. Mas Deus não esquece. E no tempo certo, a resposta chega. Pode passar meses, anos, mas Deus não esquece. Então, para de querer respostas imediatas. Deus quer transformação definitiva na nossa vida. Jesus ensinou isso quando disse: buscar em primeiro o reino de Deus. Então escute, o primeiro lugar sempre pertence a Deus. Diga assim: o primeiro lugar sempre pertence a Deus. Então quem coloca Deus em primeiro lugar nunca ficará em segundo plano diante dos céus. Os céus não olham para você como segundo plano se você coloca Deus em primeiro lugar. Então conserte o altar que é necessário na sua vida. E eu quero terminar aqui dizendo que, como eu posso identificar, pastor, qual o altar está quebrado? Primeira coisa, observe aquilo que perdeu prioridade na sua vida. Quando Elias observou o altar quebrado, logo ali o texto está nos ensinando que aquilo era prioridade para Elias, sim ou não? Se não fosse prioridade, ele não estaria primeiro consertando para depois restaurando. Então Deus te trouxe aqui hoje para dizer a você, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, preste atenção aqui, balança a pessoa que está ao seu lado aí, diga a ela, observe bem aquilo que perdeu prioridade na sua vida. Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Tem coisas, irmãos, que a gente deixou de priorizar. E aquilo que a gente deixa de priorizar revela onde o altar começou a cair. Quando a oração deixa de ser essencial. Quando a palavra se tornou opcional no seu dia. Palavra de Deus, você trata como opcional, ou seja, tanto faz você ler, como tanto faz você não ler. Tem gente assim? Tem. Tem crente assim? Tem. Tanto faz ler como não ler, para você não muda nada. O dia é o mesmo.
Não é, irmão. Amém? Não é. Amém ou não? Seu dia é diferente quando você para meditar na palavra. Quando você ouve Deus falar através da Bíblia. Ah, mas pastor, meu dia é muito corrido, é muito agitado, eu começo logo cedo, termino tarde, irmãos. Identifique, observe aquilo que perdeu prioridade na sua vida. Observe aquilo que perdeu prioridade na sua vida. Quando a palavra se torna opcional, quando a presença de Deus deixa de ser desejada por você. Estamos nesse tempo, irmãos, em que parece, a impressão é que as pessoas já não desejam mais estar num ambiente como esse. Vir para um culto. Tem gente que vem para cá, irmão, fica na calçada, não entra na igreja. Fica lá fora, não entra. Está faltando desejo pela presença de Deus nessa geração. Será que o altar da presença não está abandonado, irmãos, e a gente já não deseja mais tanto assim? Porque a gente deseja um hambúrguer bem gostoso, uma pizza bem, um churrasquinho, né? Uma coca gelada, com aquele gelo e limão. Quando você abre a lata assim, eita, você desejou agora. E a presença de Deus? E a presença, irmão? Que quando toca aqui o primeiro acorde aqui, no violão, no teclado, a gente sente a presença de Deus invadindo esse lugar. Será que a gente deseja, quando a gente está botando a nossa roupa para vir ao culto, será que a gente vem com esse desejo? Eu vou porque eu quero e eu preciso de uma experiência com a presença de Deus. Observe bem aquilo que perdeu prioridade na sua vida, e você vai encontrar o altar que está abandonado. Segundo, observe o que sustenta as suas decisões. Elias deixa muito claro que o que sustentava as decisões dele não era o que Jezabel oferecia na sua mesa, não era o financiamento de Jezabel, era a presença de Deus, era o que Deus tinha para ele, era o que Deus tinha para ele, era o que Deus tinha para ele e a sua casa, era o que Deus tinha para Elias. Observe bem o que sustenta as suas decisões, irmãos. Quando Jesus diz, buscai primeiro o reino e a sua justiça, Jesus está ensinando que precisa sustentar nossas decisões. Tem que vir daquilo que o Senhor tem para nós. Quem governa nossas escolhas? Quem governa nossas escolhas? Quando a gente faz esse tipo de análise, a gente vai talvez começar a enxergar altares que estão destruídos, que estão abandonados na nossa vida. Se você baseia suas escolhas, suas decisões pela aprovação das pessoas, talvez o altar da tua identidade está quebrado. Se você baseia suas decisões pelas amizades, porque meu amigo não está mais, então eu também não estou, talvez você não saiba nem quem você é. Irmãos, nós precisamos consertar altares na nossa vida, e não é para ontem, é para hoje. Deus não mudou, amém? Deus é o mesmo. E o maior prazer dele é responder com fogo na nossa direção. Deus é um Deus chamado fogo consumidor. O problema não está em Deus, não está respondendo, Deus não está mais aqui, eu não sinto mais irmãos, o problema está nos altares que nós abandonamos, que nós deixamos ruir. Conserta o altar e Deus responde. Conserta o altar e Deus manifesta. Conserta o altar e Deus desce. Conserta o altar e Deus vem com glória e com poder. Esse mês Deus quer nos posicionar como igreja do Senhor. Deus quer nos fazer enxergar
altares que precisam de conserto, porque Ele está pronto para responder, irmãos, com um avivamento. Ele está pronto para responder com fogo nesse lugar, para fazer queimar os nossos corações, para colocar toda a frieza para fora, todo sentimento de desistência, de cansaço. Deus está pronto para responder com fogo. E nós precisamos do fogo do Senhor, amém? Diga a 3 pessoas: você precisa do fogo, da presença de Deus na sua vida. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Aleluia, pode ser mais forte a Ele, irmão. Glória a Deus. Sabe quando começa? É quando a gente deixa Deus revelar aquilo que sozinho a gente não conseguiria enxergar. Sabe quando começa? É quando a gente deixa Deus abrir os nossos olhos. Sabe qual é o maior problema hoje? É que nem todo mundo quer abrir os olhos para a verdade. A gente prefere ficar no conforto, no comodismo, no nosso achismo, nas nossas razões. Eu tenho razão de estar assim, de abandonar, eu tenho razão de ir para outra igreja, eu tenho razão. O problema está em a gente não deixar Deus nos fazer enxergar a verdade. Elias não titubeou, irmãos. Deus mostrou a Elias: conserta primeiro o altar, porque eu vou responder com fogo. Elias vai lá, conserta o altar, e aí depois Deus responde com fogo. Não teve 3 horas de cerimônia, irmãos. Teve um posicionamento imediato. Porque a gente pode passar 3 horas aqui, irmão, numa cerimônia de louvor, os meninos cantando aí, tocando, as meninas aqui podem pular, podem rodar, e nada pode mudar na nossa vida. Porque o que muda é um posicionamento imediato, é uma decisão imediata, consertar o que precisa ser consertado. Amém? Nessa noite Deus quer te mostrar o que precisa ser consertado, para que você, nesse mês de julho, tome uma decisão radical na sua vida, e você experimente do poder de Deus, experimente do fogo do Senhor, experimente do extraordinário de Deus na sua vida e na sua casa. Você está pronto para isso? Glória a Deus. Aleluia. Eu creio no avivamento, irmãos. Eu creio no avivamento, amém? Eu creio no avivamento, amém ou não? Você crê no avivamento? O que é avivamento? É avivar aquilo que está morto. E eu creio que o avivamento não acontece só quando o fogo cai. O avivamento acontece quando o fogo se espalha. E quando Deus derrama o fogo, Ele quer que você que está queimando possa fazer outro queimar. Avivamento é isso, é quando o fogo se espalha, amém? É quando Deus nos leva a espalhar esse fogo. Mas primeiro, irmãos, a gente precisa estar queimando. Ninguém consegue espalhar um fogo se não estiver com o fogo na mão. Você está entendendo o que Deus está falando aqui, irmão? E Deus quer contar comigo e com você, porque o maior avivamento não começa quando o fogo desce do céu. Começa quando nós temos coragem de reconhecer primeiro qual é o altar da nossa vida que precisa ser restaurado, qual é o altar da nossa vida que precisa de conserto, qual é o altar da nossa vida que a gente precisa botar a mão e consertar, e tirar aquilo que leva à destruição, leva à ruína, e dizer: não, esse altar é um altar de adoração a Deus, então eu tenho que consertar, porque é para a glória do nome do Senhor, é para que Deus manifeste, é para que Deus possa derramar o extraordinário. Em nome de Jesus, queria que você fechasse seus olhos. Você está na presença de Deus aqui nesse lugar, você está diante da presença dEle. Deus nessa noite quer te fazer enxergar. Deus nessa noite está te confrontando. Deus nessa noite está revelando a você,
está dizendo: observe aquilo que perdeu prioridade na sua vida, aquilo que já não é mais prioridade, aquilo que era prioridade hoje já não é mais prioridade, já não é o primeiro, já não é o mais importante, já não é aquilo que é inegociável. Você já consegue negociar isso, você já consegue trocar de forma fácil, você já não dá valor, não dá mais valor como você dava, você já não gasta tanta energia como você gastava, você já não investe tempo como você investia, porque não é mais prioridade. Deus está dizendo a você: comece a enxergar que aquilo que era prioridade já não é mais. Então é um sinal de que o altar está quebrado, precisa de conserto, precisa de posicionamento. Observe aquilo que sustenta as suas decisões hoje, aquilo que baseia as suas escolhas, aquilo que você que fundamenta a sua decisão diária. Observe isso. Se não é as coisas de Deus, se não é o reino de Deus, é sinal de que você precisa consertar esse altar na sua vida, para que Deus possa mudar, para que Deus possa derramar fogo, para que Deus possa fazer o extraordinário na sua direção, em nome de Jesus. Você pode levantar suas duas mãos e você pode dizer ao Senhor nessa noite, se comprometer com a presença dEle aqui, dizer: Senhor, eu decido nessa noite, me traz clareza sobre qual é os altares da minha vida que precisam de conserto. Eu não quero estar trocando aquilo que é prioridade da minha vida. Eu não quero estar decidido baseado em algo que seja distante do Senhor. Me leva a esse lugar de conserto, me leva a esse lugar de restauração, me leva a esse lugar de colocar as coisas em ordem, me leva a esse lugar de preparar o altar para a manifestação da tua glória e do teu poder. Me leva a esse lugar de decisão, Senhor. Não é sobre uma cerimônia, é sobre uma decisão de consertar aquilo que precisa. Em nome de Jesus. Você pode abrir a sua boca e começar a declarar ao Senhor nesse ambiente a posição que você vai decidir tomar. Você pode abrir a sua boca e começar a dizer a Ele: Senhor, me ajuda a consertar essa área da minha vida, me ajuda a consertar, Senhor, esse lugar da minha vida, me ajuda a colocar em ordem aquilo que eu acabei deixando para trás, eu acabei abandonando, eu acabei não dando mais o valor que é necessário. Senhor, nessa noite aqui estou para me comprometer com a tua presença. A tua presença, Senhor, estará como a minha prioridade até que o Senhor venha. Eu estarei aqui no teu altar, te adorando e esperando que o Senhor manifeste a sua glória e o seu poder sobre a minha vida e sobre a minha casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se você está diante da presença dele, irmãos, então manifeste. Aquele que está diante da presença do Senhor